Depois da salvação em Cristo Jesus, a maior bênção que Deus nos dá é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus que desceu e veio habitar entre nós. O mesmo Deus que habitava com Adão no Jardim do Éden, ele veio para habitar entre nós quando Jesus rasgou o véu, quando Jesus, na cruz do Calvário, comprou de volta o nosso direito de ter comunhão com o Pai. E essa comunhão com o Pai não se dá por meio de uma religião, por meio de uma teoria. Essa comunhão, ela acontece por meio de uma amizade, de caminhar junto, de ouvir, de falar, de experimentar. É experiência, conhecimento na linguagem do judeu, não é apenas informação, é experiência. Por isso que Jesus vai dizer para muitos, né, que vão poder dizer para ele no último dia: Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo outro e tal. E Jesus mesmo vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Partindo dessa verdade, partindo dessa realidade, eu quero aqui dizer para você que a comunhão com Deus, ela não é apenas vital. A comunhão com Deus é uma questão de sobrevivência espiritual. Se nós não temos comunhão com Deus, se nós não andamos com Deus, se nós não ouvimos a voz de Deus, se nós não entramos mais a fundo nesse relacionamento, corremos o risco de viver uma vida de teoria e essa vida ser uma vida sem sabor evangélico. O rei Davi, ele dizia: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele tinha consciência de que se ele perdesse o Espírito Santo, ele realmente não teria, a partir de então, vida dentro de si mesmo. Os ungidos do Senhor valorizaram o Espírito Santo. Os discípulos, quando receberam a unção do Espírito, quando receberam o poder do Espírito Santo, eles passaram a valorizar de tal maneira que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando vai falar com a igreja da Galácia, no capítulo 3 de Gálatas, ele vai dizer: vocês receberam o Espírito Santo pela lei ou pela pregação da fé? E ele começa a discorrer e volta e meia ele vai falando da bênção de ter recebido, dos cristãos da época terem recebido o Espírito Santo por meio da pregação em Cristo Jesus. Ou seja, receber o Espírito Santo era uma das maneiras mais eficazes de que realmente a aliança, a nova aliança, o Novo Testamento era eficaz. Receber o Espírito Santo era uma das provas mais poderosas que os apóstolos tinham de que Deus estava com eles, de que Deus dava respaldo àquilo que eles estavam fazendo. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer para a igreja de Corinto, no capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz: irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não fui em sublimidade de palavras. A minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas consistiu em demonstração de espírito e de poder. Então, o apóstolo Paulo, que sabia tudo o que você possa imaginar a respeito da lei, não se dava por satisfeito em apenas da informação a respeito da palavra. Ele necessitava poder. E ele disse: eu fui pregar o Evangelho, fui pregar Jesus Cristo com simplicidade, para que vocês pudessem se apoiarem não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Para Paulo, era mais importante as evidências, mais importante a manifestação do Espírito Santo na sua pregação, como respaldo do seu trabalho missionário, do que conhecimentos, do que informações. Hoje, nós estudamos a teologia e nós investimos tempos e tempos tentando entender, explicar e nos encher de informação a respeito daquilo que Paulo ensinou, e ele, o apóstolo Paulo, com tudo o que ele falava, se preocupava muito mais com as evidências. Então, você vai ver a igreja primitiva que é levantada, que é constituída como igreja a partir do momento que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. A partir de então, os discípulos declaram rendição ao Espírito Santo. Eles passam a obedecer a direção do Espírito Santo. Vai perceber que quando Ananias e Safira pecam ali, o apóstolo Pedro vai dizer que ele vai perguntar para Ananias: por que deixou Satanás encher o teu coração? Não mentistes, ou melhor, por que deixou Satanás encher o teu coração para mentires ao Espírito Santo? Não mentisses aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo e Deus, para o apóstolo Pedro, era um só.
era a presença de Deus entre eles, o Espírito Santo. Então eles começaram a ser guiados pelo Espírito. Filipe, não é? Sai dali de Jerusalém, vai pregar em Samaria, o poder de Deus cai, depois o Espírito Santo fala para ele alcançar uma carruagem, pregar. Então o Espírito Santo dava direções. No capítulo 13, por exemplo, de Atos, o Espírito Santo, ele vai falar, ele disse: separai-me a Saulo e a Barnabé para uma obra que os tenho chamado. Capítulo 15, primeiro concílio da igreja primitiva, os apóstolos escrevem uma carta para os gentios dizendo: pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo dava testemunho. Capítulo 16, o apóstolo Paulo tentou ir para um lugar pregar, o Espírito Santo disse não. Aí ele tentou ir para outro lugar, o Espírito de Jesus Cristo disse não. O Espírito de Jesus Cristo e o Espírito Santo, sendo um Espírito só. Ele conduzia os apóstolos. Esse apóstolo Paulo, que, enfim, ele falou tanto do Espírito Santo, era tão guiado pelo Espírito Santo, demonstrava nas suas palavras o quanto o Espírito Santo era importante para ele, o quanto ele não poderia viver sem o Espírito Santo. Ele que vai ensinar muito sobre o Espírito, ensina sobre os dons do Espírito, né? Ensina sobre o fruto do Espírito, que é a ferramenta que nós temos para vencer as obras da carne, enfim. Para a igreja primitiva, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo fazia e representava para a igreja era tão importante quanto a pessoa do Senhor Jesus, porque não dá para separar o Espírito Santo de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Apocalipse 3:20, quando o próprio Jesus fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, é abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. No final do texto ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você vai perceber que o mesmo Jesus que está falando: eis que estou à porta e bato, é o mesmo Espírito que é conclamado que a gente escute e obedeça. Então o Espírito Santo e Jesus são um só. E eu quero te dizer, querido, que o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo tem trabalhado em nosso meio. Ele está preparando uma geração para um grande avivamento na terra. E essa geração não está sendo preparada de nenhuma outra maneira senão aprendendo a andar com o Espírito Santo, a ouvir a voz do Espírito Santo. Em Zacarias 4:6, a palavra do Senhor diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nós precisamos mais do que nunca do Espírito Santo. Jesus dependeu do Espírito Santo. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Se Jesus dependeu do Espírito Santo, no capítulo 12, versículo 28 de Mateus, o próprio Jesus vai dizer: se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, a vós é chegado o reino de Deus. Jesus não fazia nada sem o Espírito Santo. Dizer que podemos fazer a obra sem o mover do Espírito, sem o poder do Espírito, é no mínimo se colocar mais alto, mais forte e mais poderoso do que a própria pessoa do Senhor Jesus, que foi extremamente dependente do Espírito Santo. Para nascer, dependeu do Espírito Santo. Para cumprir o ministério, dependeu do Espírito Santo. Quando morreu, para ressuscitar, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo Jesus. Vamos valorizar o Espírito Santo. A maneira de nos mantermos firmes, apaixonados por Jesus, é andando em comunhão com o Espírito Santo. Eu termino com 2 Coríntios 13:14. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vamos nutrir essa comunhão. Isso será bênção para a nossa vida. Deus abençoe.